Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. Hoje chegamos ao capítulo 10 do livro de Daniel e aqui acontece a introdução para a última cadeia profética do livro. Então tivemos a primeira visão no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua de vários metais. No capítulo 7, o sonho de 4 animais, o chifre pequeno e o estabelecimento no céu do juízo de Deus para punir o poder inimigo e conceder o reino aos seus filhos. O capítulo 8, a batalha entre o carneiro, o bode, depois aparece o chifre pequeno mais uma vez, e aquela ordem que Deus marcou um tempo para que o santuário do céu que foi jogado por terra fosse restaurado. O capítulo 9, então, comenta para nós esse período que terminou em 1844, ok? E agora no capítulo 10 nós temos uma visão que começa aqui e ela vai até o capítulo 12, ok? Então, esse estudo aqui nós vamos fazer em parte. Hoje vamos fazer a introdução ao capítulo 10 e depois vamos dar continuação nos nossos próximos vídeos, já entrando no capítulo 11, tudo bem? O título do estudo de hoje: A Visão do Rio Tigre. Uma cena fantástica que Daniel viveu e nós vamos acompanhar agora. Vamos lá? Vamos começar a partir do verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Ok? Como sempre fazemos, vamos nos situar aqui no momento da história. Daniel começou dizendo que ele estava no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. O terceiro ano é lá por volta do ano 536, 535 antes de Cristo, ok? Aqui Daniel, como nós dissemos, vai introduzir a visão e veja o que fala aqui, que é interessante. Daniel teve a visão e ele entendeu aquilo que ele viu, ok? Isso vai ser importante para nós estudarmos o capítulo 11, ok? Há uma informação diferente aqui. Nas outras a gente vê Daniel recebendo muitas vezes a visão e não entendendo do que se tratava. Nessa última visão do seu livro, ele teve a compreensão da visão, ok? Porém, a Bíblia fala que naqueles dias em que Daniel teve a visão, ele pranteou, chorou por 3 semanas, não estava comendo, estava jejuando ali, angustiado perante Deus. Então, por que Daniel estava assim? A maior razão que nós podemos ver aqui, a mais provável para essa situação ruim que Daniel estava passando é a seguinte. No ano 538, 537 ali antes de Cristo, foi quando Ciro fez o decreto permitindo que os judeus voltassem do exílio para reconstruir a sua cidade. Isso certamente deixou Daniel muito feliz. Porém agora, cerca de 2 anos depois, Daniel está vivendo essa situação de angústia. Por que isso? Quando a gente dá uma olhada lá em Esdras, no capítulo 4, verso 5, a gente começa a entender o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Lembrando que quando os judeus voltam, Daniel não vai com eles, tá bom? Por causa da idade, a viagem poderia ser perigosa para a saúde dele, ele já era bem idoso, então ele fica, tá bom? E não retorna para Jerusalém. Mas vejam o que estava se passando lá na cidade. Esdras capítulo 4, verso 5. Verso 4, olha só. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, ok? Então, enquanto os judeus estavam lá reconstruindo, os povos ali ao redor tentaram boicotar, atrapalhar a construção, inclusive levando boatos lá para o rei que esse povo poderia querer prejudicá-lo e etc. E aí
o povo ficou na iminência ali de que se o rei decidisse e mandasse para a obra, tudo teria que ser paralisado, ok? Então, provavelmente, essa situação ruim que estava acontecendo lá em Jerusalém era o que estava deixando Daniel angustiado aqui, ok? E aí Daniel está fazendo essa oração por 3 semanas, tentando encontrar auxílio divino, e ele entende, ele recebe a resposta divina em relação a isso. Vamos ver o segmento da visão? Voltando para Daniel capítulo 10, a partir do verso 4. Ele diz: No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então Daniel estava lá tendo a visão, e aí de repente aparece para ele esse homem vestido de linho, e ele dá aqui toda a descrição dele. Quem será esse homem aqui? Lá em Apocalipse tem uma descrição muito semelhante de alguém que apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos. Apocalipse no capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha lá? Apocalipse no capítulo 1, verso 13 até o 16, fala assim, ó. No meio dos candeeiros, um semelhante, olha só, a filho do homem, com vestes talares ou sacerdotais, né? E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Muito bem, então aqui João também viu alguém semelhante ao Filho do Homem e deu a descrição dele. Nós colocamos aqui na tela, para vocês darem uma olhada, uma tabela que vai nos ajudar a encontrar as similaridades entre o homem que foi visto por Daniel no capítulo 10 e o homem que foi visto por João em Apocalipse 1. Vamos lá? Daniel diz que ele viu um homem vestido de linho. João viu um homem vestido com vestes talares. Daniel viu o homem com ombros cingidos de ouro. João viu um homem com uma cinta de ouro no peito. Daniel falou que o corpo dele parecia o berilo. João não fez nenhuma referência ao corpo. Daniel falou que o rosto do homem era como relâmpago. João falou que o seu rosto era como o sol. Temos aí muito esplendor, muita luz, não é verdade? Daniel fala que os olhos dele eram como tocha de fogo. João falou que os seus olhos eram como chama de fogo, bem similar aqui, não é verdade? Daniel falou que os seus braços e os seus pés eram como bronze. João falou que os seus pés eram como bronze. Daniel falou que a sua voz era o estrondo de muita gente. João falou que a sua voz era como voz de muitas águas. Então nós encontramos aqui bastante similaridade entre essas duas descrições, ok? Nos mostrando que tanto Daniel como João estão falando da mesma pessoa, ok? Ambos viram um semelhante a Filho do Homem. Agora, quem foi esse que João viu? No verso 17, este ser que ele viu fala com ele, olha só. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quem foi esse semelhante ao Filho do Homem que João viu? O próprio Jesus Cristo, ok? A descrição aqui fica fácil. Eu vivo, estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Só pode estar se referindo a Cristo aqui. Então, semelhantemente o semelhante ao Filho do Homem que Daniel viu lá na descrição do capítulo 10, também é Jesus Cristo, ok? Mas aí o Cristo pré-encarnado.
Então vejam que privilegiado foi Daniel, não é verdade? Ter tido uma visão do próprio Cristo. E é interessante que Daniel, ele tem uma reação parecida com a de João. João fala que quando viu, caiu nos seus pés como morto, né? Veja o que Daniel falou no verso 7. Capítulo 10, verso 7 de Daniel. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, só eu, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Você percebe aqui uma similaridade muito grande entre a reação de João ao contemplar o Filho do Homem e a reação de Daniel aqui ao ver o homem vestido de linho. Então, de fato, nós estamos falando do mesmo ser, ok? O próprio Jesus Cristo que apareceu aqui. E aí, então, você lembra que Daniel falou que ele estava orando por 3 semanas inteiras, não é? Pedindo ali uma resposta de Deus em relação ao conflito que estava acontecendo em Jerusalém. Quando agora Jesus Cristo se manifesta a ele e vem dar a ele a resposta da sua oração, juntamente com o anjo Gabriel, que vai aparecer agora, nós vamos ver a cortina do grande conflito se levantando. Muitas vezes a gente só percebe a nossa esfera, né? A gente ora e espera Deus responder, o tempo vai passando, às vezes a gente desiste, mas vejam só o que aconteceu aqui com Daniel. Vamos ler a partir do verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde quando, queridos? Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, 3 semanas. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Veja, muitas vezes nós oramos ao Senhor e às vezes a gente sente o céu muito distante de nós. Parece que Deus não ouve as nossas orações. Agora vejam que informação preciosa Gabriel está dando aqui para Daniel. Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, nesse mesmo dia, Deus ele me deu a ordem para que eu viesse te dar a resposta. Mas aí a cortina do grande conflito sendo levantada, Gabriel conta a Daniel o que estava acontecendo. O príncipe do reino da Pérsia estava impedindo um grande conflito, impedindo que o anjo do Senhor chegasse até Gabriel para contar, para dar a ele a resposta que ele tanto estava buscando. Ok? Então, as 3 semanas que Daniel jejuou foram os mesmos 21 dias em que o príncipe da Pérsia estava resistindo contra o anjo Gabriel. Ok? A pergunta automática que nós fazemos é: quem é o príncipe da Pérsia? E nós temos uma boa indicação de que esse príncipe da Pérsia é um símbolo para Satanás. Ok? Olha só, a palavra que foi traduzida aqui como príncipe da Pérsia, o termo príncipe, no original é o termo sar, ok? Que também é usado por Daniel para se referir a Miguel, o grande príncipe, ok? Que também é um ser sobrenatural, ok? Então há uma boa aí possibilidade. Uma outra coisa que nos ajuda a crer que esse príncipe da Pérsia é Satanás é que lá em João capítulo 12, verso 31, Jesus falou o seguinte, ó: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então o próprio Cristo reconheceu que Satanás, ele era príncipe, ok? Aqui na terra. Quando nós vamos lá em Ezequiel, no capítulo 28,
Muitos conhecem essa passagem descrevendo ali a queda de Satanás, mas quando a gente lê a partir do verso 12, a gente vê que o profeta ali faz um jogo de palavras com o rei. Olha só, verso 12 de Ezequiel 28. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ora, o reino de Tiro não existia no Éden, ok? Então é uma referência aqui a Satanás. Veja como o texto segue, ó. De todas as pedras preciosas te cobrias. E aí ele vai citando as pedras e fala: de ouro se te fizeram os engastes e ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então é uma clara referência aí a Satanás, ok? Falando de sua queda, e ele é chamado no início da descrição de rei de Tiro. Ok? Então isso nos dá uma boa indicação aí de que esse príncipe da Pérsia, lá de Daniel capítulo 2, que resistiu a um anjo, né, um ser sobrenatural, é de fato Satanás, ok? É bem verdade que muitos aplicam o príncipe da Pérsia ali literalmente a Ciro. É possível? Pode ser aplicável, né? Mas muitos argumentam assim: se fosse Ciro, como ele poderia resistir, né, na força a um ser sobrenatural que é um anjo? Por isso é Satanás. Mas nós podemos pensar o seguinte: Ciro sim poderia resistir a Gabriel na questão do livre-arbítrio, não é? Deus nos criou como seres morais, livres, e ele não fere a isso. Então ele luta, ele trabalha em nosso coração para nos levar às decisões, mas eles não nos forçam. Nós podemos resistir a Deus nesse sentido. Então, se esse príncipe aqui da Pérsia fosse Ciro literalmente, a resistência aí seria nessa questão do livre-arbítrio. E a questão que estaria envolvida aí é se ele iria ou não interromper a obra lá em Jerusalém, já que os boatos estavam chegando de lá, né? Então, mas a maior possibilidade que nós cremos aqui é que realmente se refira a uma luta espiritual, ok? Entre Gabriel e Satanás, ok? Tanto que ele fala que quem veio ajudá-lo foi Miguel, para que ele pudesse vencer. E vamos já falar sobre Miguel. Agora veja essa citação que está no livro Profetas e Reis, página 290, e aqui pode ter um pouco mais de luz para nós, olha só. Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades do reino da Pérsia para que não mostrassem favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo desta poderosa luta entre as forças do bem e as do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com quem? Com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel, ok? Então aqui nesse comentário ela fala que a luta de Gabriel realmente foi contra os poderes das trevas. Então é mais um forte indício para nós de que esse príncipe da Pérsia aqui era realmente um símbolo para Satanás, ok? Muito bem. Gabriel fala aqui que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo e aí ele conseguiu vencer. Então temos aí alguém mais forte do que Gabriel, né? E mais forte do que Satanás para vencê-lo. Quem é Miguel? Muito bem. Lá no capítulo 10, no verso 21, tem uma descrição interessante sobre Miguel. Vamos ler? Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então Gabriel aqui fala para Daniel que Miguel, ele era nosso príncipe, príncipe do povo de Deus, ok?
Daniel capítulo 12, verso 1, mais uma vez menciona Miguel. Vamos ler? Nesse tempo se levantará Miguel, olha só como ele fala aqui, ó, o grande príncipe, que mais que é Miguel? O defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Ok? Então aqui Miguel é chamado de o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus. Há um bom indício aqui para nós, hein? Olha só, a palavra Miguel é essa palavra no original, Micael, ok? E aí, significa aquele ou quem, Ka é como e El é Deus, ok? Então o nome Miguel significa aquele que é como Deus, ou quem é como Deus, ok? Então é um termo bem interessante aí. Vamos para Apocalipse capítulo 12, verso 7. Apocalipse 12, verso 7. Diz assim, ó: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E você deve lembrar que a Bíblia nos conta que Satanás, ele se rebelou no céu, ele cometeu pecado porque ele quis se tornar semelhante a Deus, ok? Então Miguel e os seus anjos vieram para pelejar contra ele, aquele que é como Deus, ok? Então olha só, Miguel é uma referência clara a Jesus Cristo, ok? E ele assume esse título de Miguel todas as vezes que ele vem em uma batalha contra Satanás. É uma frase que vai contra aquilo que Satanás quis ser. Satanás se coloca como sendo semelhante a Deus, querendo ser, e aí Jesus toma o nome de Miguel e todas as vezes que esse nome é pronunciado, então é dito, ele é como Deus, aquele que é como Deus. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus, a não ser o próprio Deus, ok? Quando vamos em Judas, no capítulo 1, verso 9, nós encontramos mais uma referência interessante, dê uma olhada. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreviu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então aqui nós temos mais uma vez uma cena em que o próprio Deus vem batalhar contra Satanás e aí ele assume o título de Miguel, ok? Agora veja o que é interessante. Aqui no verso 9 de Judas, Miguel é chamado de arcanjo, ok? E muitos sabem que arcanjo é uma classe de anjo, né? Mas que classe de anjo é essa? Arque significa chefe ou superior e ângelos, né? Significa anjo, ou seja, o arcanjo é o anjo-chefe, é o anjo superior, o maior dos anjos, não é? E aí, muitos questionam assim, poxa, mas Jesus é Deus, ele pode ser um anjo, né? Mesmo que seja o anjo-chefe. Quando a gente vai lá em Êxodo capítulo 3, a gente tem uma descrição interessante. Veja só, Êxodo capítulo 3, verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Veja o verso 4. Vendo o Senhor, antes de nós lermos, olha só. Verso 2 fala, quem foi que apareceu para Moisés no meio da sarça? O anjo do Senhor. No meio da sarça, o anjo do Senhor. Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então olha só, no verso 4, a Bíblia fala aqui quem era que estava no meio da sarça, no verso 4, Deus. E lá no verso 2, quem é que estava no meio da sarça? O anjo do Senhor. Ok? Então o anjo do Senhor pode ser chamado de Deus, pode ser uma referência a Deus? Sim, né? O anjo do Senhor aqui de Êxodo 3 é o próprio Deus. Veja o que diz lá o verso 14. Moisés pergunta, tá bom, o Senhor está me mandando para o Egito e se perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer? Aí o verso 14 fala assim, ó. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ok?
ok? Então, o anjo do Senhor, o Deus que estava no meio da sarça, é o grande eu sou. Quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, Jesus falou várias vezes, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí foi até o momento em que os judeus pegaram pedras, né, para tentar apedrejá-lo. Quando nós vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, nós temos mais uma informação interessante que a Bíblia nos dá. 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, o Senhor vai dar a sua palavra, vai ser ouvida a voz de quem, queridos? Do arcanjo. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando o arcanjo falar, os mortos em Cristo, aqueles que morreram salvos, eles ressuscitarão. Muito bem, o arcanjo fala, os mortos em Cristo ressuscitam. Agora, o que a Bíblia nos fala lá no livro de João, no capítulo 5, verso 25? Diz assim, ó: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Tessalonicenses fala, o arcanjo vai falar e os mortos vão ressuscitar. Aqui João falou, Jesus falou, né, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aí eles ressuscitarão. Então nós temos aqui bons indícios, boas provas bíblicas de que o arcanjo Miguel, que aparece aqui na palavra do Senhor, aquele Miguel que foi ajudar Daniel lá a obter a vitória contra Satanás, é o próprio Cristo. E ali curioso, né? No livro de Daniel, mais uma vez, era um conflito contra Satanás. E aí Jesus toma o nome de Miguel. Só ele, né, é semelhante a Deus. Muito bem? Quando nós vemos aqui o verso 13 de Daniel, há uma outra dúvida aqui, né, em relação a Miguel, porque é dito que ele é um dos primeiros príncipes, ok? Algumas traduções mais antigas da Bíblia aí traduziram essa frase da seguinte forma: Miguel, o primeiro príncipe, ok? As versões mais antigas da Bíblia você vai encontrar essa tradução. A tradução literal desse texto seria Miguel, o príncipe chefe, ok? Então, mais um bom indício aí de que esse Miguel é uma referência a Jesus Cristo. Tudo bem? Quando nós vamos lá para o final do capítulo, no verso 20 e 21, Gabriel mais uma vez está falando com Daniel e ele fala o seguinte: então ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Ou seja, queridos, a luta do grande conflito ela continuaria ocorrendo ainda no período do domínio medo-persa e depois quando a Grécia estivesse existindo, e nós vamos ver que no capítulo 11 a história vai seguir e o grande conflito vai continuar ocorrendo, ok? Mas aí Gabriel ele dá uma informação que é preciosíssima aqui, ó. Ele fala, ninguém há que esteja ao meu lado nesse grande conflito contra aqueles, né? A não ser Miguel, que é o vosso príncipe. Ou seja, ele, aquele ser que é poderoso, aquele ser que vai até o ancião de dias, lá no capítulo 7, para receber o reino, para dar o domínio de volta aos santos do Altíssimo, aquele ser poderoso que é o que vai conseguir purificar, restaurar o santuário no capítulo 8. É esse mesmo ser que desce do seu trono no céu para batalhar por nós no grande conflito. Amém? Temos um Deus maravilhoso, um Deus incrível. Isso me lembrou uma passagem que está em Isaías, no capítulo 57, verso 15, que fala desse Deus e diz assim, ó: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar,
mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então nós temos um Deus maravilhoso que rege esse universo extremamente poderoso, repleto de glória e majestade, exaltado no céu, mas que ele também desce para cuidar de seus filhos no grande conflito. Amém? Daniel capítulo 10, verso 14, fala assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias muito distantes. Então você lembra que nós começamos o capítulo falando que Daniel estava orando por seu povo, intercedendo diante de Deus pela situação difícil que o seu povo estava passando. Gabriel vem para dar a resposta a Daniel, mas mais uma vez a resposta que Deus dá tem a ver com o povo de Daniel em primeira instância, mas ela vai além disso e Deus vai revelar um assunto muito mais importante, uma resposta muito mais abrangente para Daniel, que é o que está relatado no capítulo 11. Então o capítulo 10 é a introdução para as cenas que são descritas no capítulo 11 e 12, ok? E aí a resposta divina para Daniel é muito maior do que ele imagina. Queridos, chegamos ao final do estudo do capítulo 10. Nesse capítulo nós podemos ver especialmente como a luta do grande conflito, essa luta espiritual acontece, como Satanás e as suas hortes trabalham para tentar atrapalhar o povo de Deus e os planos de Deus para cada um de nós. Mas nós temos os anjos de Deus que estão nessa batalha ao nosso redor. E ainda que seja difícil, Miguel, o nosso grande príncipe, o nosso defensor, ele desce de seu trono no céu para socorrer o seu povo, para conceder a eles a vitória. O meu apelo no estudo de hoje é que nós possamos sempre tomar a decisão de permanecer ao lado de Cristo. É certo que Satanás ele traz aflições para a nossa vida, para tentar nos fazer desanimar, tentar achar que não há solução, que nós não vamos conseguir, tentar nos levar à derrota. Mas nós temos um grande e poderoso príncipe, vitorioso nesse grande conflito. E ele quer ser nosso auxiliador, ele quer nos dar a vitória, se nós assim desejarmos, se nós assim o buscarmos. Gostaria você então, neste momento, de se colocar mais uma vez nos braços desse Deus, para permitir que ele cuide de você? Se você gostaria, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Santo Deus, Deus alto, poderoso, sublime, majestoso. Reconhecemos que a tua glória, Senhor, existiu e existirá para todo sempre. O teu poder não tem fim. Mas nós estamos vivendo, Senhor, o grande conflito aqui nessa terra e temos um inimigo mais forte do que nós, que muitas vezes trabalha para tentar nos afastar de Ti. Senhor Deus, assim como Daniel, nós queremos clamar por Teu auxílio e queremos pedir que o Senhor cumpra essa promessa em nossa vida, assim como fez na vida dele. Que o Senhor possa vir em nosso auxílio para nos dar a vitória nesse conflito. Que o Senhor fortaleça os nossos passos para que nunca venhamos desistir de estar contigo. E afinal, Senhor, concede-nos o privilégio de herdarmos a vida eterna no Teu reino da glória. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem, o nosso próximo estudo continuaremos estudando as profecias reveladas na palavra do Senhor e eu espero você. Até lá! Cada dia posso ver, perceber